Em nosso estudo de hoje, a lição 35.2 do livro Estude Viva, Influenciações Espirituais Sutis. Sempre que você experimente um estado de espírito tendente ao derrotismo, perdurando há várias horas, sem causa orgânica ou moral de destaque, avente a hipótese de uma influenciação espiritual sutil. Seja claro consigo para auxiliar os mentores espirituais a socorrer você. Essa é a verdadeira ocasião da humildade, da prece e do passe. Dentre os fatores que mais revelam essa condição da alma incluem-se dificuldade de concentrar em ideias e em motivos otimistas, ausência de ambiente íntimo para elevar os sentimentos em oração ou concentrar-se em leitura edificante, indisposição inexplicável, tristeza sem razão aparente, pressentimentos de desastre imediato, aborrecimentos e manifestos por não encontrar semelhantes ou assuntos sobre quem ou o que descarregá-los, pessimismos subreptícios, irritações surdas, queixas, exageros de sensibilidade e aptidão a condenar quem não tem culpa, interpretação forçada de fatos e atitudes suas ou dos outros que você sabe não corresponder à realidade, hiperemotividade ou depressão raiando na iminência de pranto, ânsia de investir-se no papel de vítima ou de tomar uma posição absurda de auto-martírio, teimosia em não aceitar para você mesmo que haja influenciação espiritual consigo, mas passados minutos ou horas de acontecimento, vem a mudança de impulsos, o arrependimento, a recomposição do tom mental e, não raro, a constatação de que é tarde para desfazer o erro consumado. São sempre acompanhamentos discretos e eventuais por parte do desencarnado e imperceptíveis ao encarnado pela finura do processo. O espírito responsável por estar tão inconsciente dos seus atos que os defeitos negativos se fazem sentir como se fossem desenvolvidos pela própria pessoa. Quando o influenciador é consciente, a ocorrência é preparada com antecedência e meticulosidade, às vezes dias e semanas antes do sorrateiro assalto, marcado para oportunidade de encontro, em perspectiva, conversação, recebimento de carta, clímax de negócio ou crise imprevista de serviço. Não se sabe o que tem causado maior dano à humanidade, se as obsessões espetaculares, individuais e coletivas, que todos percebem e ajudam a desfazer ou isolar, ou se essas meia-obsessões de quase obsidiados, despercebidos, contudo bem frequentes, que minam as energias de uma só criatura incauta, mas influenciando o roteiro de legiões de outras. Quantas desavenças, separações e fracassos não surgem assim? Estude em sua existência se nessa última quinzena você não esteve em alguma circunstância com características de influenciação espiritual sutil. Estude e ajude a você mesmo. Que lição espetacular do Emmanuel, que dá para falar muita coisa mesmo sobre esse assunto, mas a gente vai, em primeiro lugar, lembrar o seguinte. Às vezes a gente recebe na nossa casa espírita a pessoa falando aquele jargão popular velho, e fulano está com encosto. Gente, encosto todos nós temos, porque Paulo de Tarso já falava lá na sua carta aos Hebreus, estamos cercados por uma nuvem de testemunhos. Então nós temos espíritos por todo quanto é lado. E a doutrina espírita surge trazendo um termo novo, dizendo que é médium. Médium é aquele que fica intermediário entre o espírito e o encarnado. Fica trazendo aqui mensagens para a gente, intermediário dos espíritos. Então o que acontece? A gente o tempo todo está recebendo influências, e algumas influências muito sutis, mas a gente acha que é somente aquelas influências que são mais ostensivas que chamam a atenção. Gente, se mediunidade se resumisse a você ver, ouvir, tocar ou sentir também, como tem lá no Livro dos Médiuns, se fosse só isso era fácil. O problema não está no odor, na audição, na visão e no tato. O problema está quando a gente começa a sentir umas coisas diferentes. Sentir o quê? O Emmanuel numerou aqui. Indisposição inexplicável, uma tristeza sem razão aparente, um pressentimento. Tem uma lista enorme de coisas para a gente ler. A gente começa a sentir aquela tristeza, fala, meu Deus, por que eu estou sentindo essa tristeza toda? Aí, nesse momento, a pessoa que está ainda
incauta, ainda desinformada, o que que ela faz? Ela começa a buscar, por que que eu estou desse jeito? Ah, eu já sei, é o meu trabalho que está me deixando desse jeito, é o meu parente que está fazendo isso comigo, e começa a buscar justificativas e acaba deixando com que uma coisa pequena inicialmente possa se tornar uma coisa grande. E o pior de tudo, a gente tem observado no espiritismo prático, que às vezes é uma pessoa que ama a gente, por exemplo, vou dar um exemplo fictício, tá? É fictício mesmo, mas uma mãe ou um pai que tenha desencarnado, eu não queria ter desencarnado, por algum motivo ele recebe autorização de vir até você e ele está triste, ele não queria que aquilo acontecesse, ele foi pego desprevenido, ele não se preparou para aquilo. Quando ele chegar perto da gente, nós vamos sentir mais ou menos o que ele está sentindo. É o meu pai, é a minha mãe nesse exemplo que eu estou dando. Não é um espírito obsessor, não é. Mas você vai sentir aquela angústia dele, vai falar, poxa, de onde está vindo essa angústia? Eu não estou vendo, eu não sei de onde é. Alguns conseguem ter a perceptiva através do pensamento, que junto com esse sentimento, às vezes penoso, vem a lembrança de alguém, então fica mais fácil você, de repente, associar uma coisa com a outra. Porque os espíritos, eles estão unânimes em dizer para a gente que quando a gente é pego de surpresa por um sentimento e uma lembrança de alguém que desencarnou sem ter provocado daqui para lá, quando vem de lá para cá, pega a gente de surpresa, são visitas que eles estão fazendo para a gente. Aí faz a visita e de repente tem a oportunidade de se demorar um pouquinho mais e a gente começa a sentir, e sentindo aquilo a gente vai ficando penoso para a gente. O que a gente faz nesse momento? O Emmanuel vem falar aqui para a gente, quando o influenciador é consciente, a ocorrência pode ser preparada com antecedência e meticulosidade. Aqui no caso ele já está falando do espírito que está querendo prejudicar mesmo, né? Mas ele vai falar, são sempre acompanhamentos discretos e eventuais por parte do desencarnado e imperceptíveis ao encarnado pela finura do processo. Mas aí eu não estou sabendo modificar, eu não estou conseguindo ter as profilaxias. Profilaxia como é que é? O uso da oração, o uso da meditação, a leitura edificante, que sempre é. A leitura edificante, então, essa tem que ter todo dia. É como se fosse café da manhã, almoço e janta. É alimento para o espírito. A gente precisa da leitura edificante. Mas aí você começa a sentir aquilo. E esse roteiro aqui, o que o Emmanuel faz no final, ele fala assim, estude se nessa última quinzena, nas últimas 2 semanas, você não sentiu qualquer influenciação desse tipo aqui, pessimismo, irritação surda, queixa, exagero de sensibilidade, aptidão, né? Coisas que vão acontecendo e você simplesmente não está se dando conta. E tem horas que a gente, até mesmo para fazer esse vídeo que eu faço diariamente, a gente enfrenta tantos reveses. Um revés, por exemplo, agora está sendo um cachorro latindo aqui no fundo. Mas se eu deixar de fazer o vídeo por conta do cachorro, e se esse latido estiver sendo provocado por um espírito, eu não vou fazer nunca. Porque eu vou pausar, vou começar de novo e o cachorro vai começar a latir de novo. Então, quem está acompanhando desde o início o vídeo, sabe, em qualquer condição que a gente estiver viajando, só tem aquele lugar para filmar, eu vou fazer o vídeo onde estiver e em que condições estiver. Então, se vocês pegarem o histórico dos vídeos, vocês vão encontrar vídeo embaixo de obra, com martelada no fundo. Vocês vão encontrar vídeo com pessoas fazendo faxina. A gente tem que insistir em buscar o nosso bem-estar, da mesma maneira que a gente está buscando a disciplina de fazer esse vídeo aqui diariamente. Foi até boa aqui a comparação, nunca tinha feito essa comparação não, mas é verdade, o que às vezes acontece mesmo. O que acontecia muito, né, no início, quando a gente fazia esse vídeo, era esquecer de colocar no modo avião antes de gravar e alguém telefonar ou chegar uma mensagem. Ou às vezes o despertador que está ligado e você esqueceu, daqui a pouco no meio do vídeo o despertador toca, interrompe seu vídeo, alguma coisa acontece para querer te atrapalhar. Mas aí a gente passou a interpretar assim, alguma coisa está querendo que eu reveja o que eu estava preparando o estudo e agora refaça com novos conceitos. E foi assim. E é assim que a gente vai caminhando, porque isso aqui vai acontecer naturalmente. Ninguém vai conseguir fugir aqui na Terra de ter uma dificuldade de se concentrar em ideias otimistas, de ausência de ambiente íntimo para elevar o sentimento. Todo mundo vai ter. Vai ser um desafio que todo mundo vai ter que aprender a vencer e vai vencendo essas
influências sutis. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.